Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu queria partilhar uma parábola. É a parábola da boda de um casamento em que um rei, ele convida, ele tem vários convidados, ele envia os seus servos a chamar os convidados, mas estes convidados recusam-se a ir para esta festa. Este reino, né, nós podemos comparar ao reino de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, sempre que há um rei, há sempre os súbitos, há um reinado. Ele compara a este rei ao reino de Deus. No reino de Deus também nós temos o nosso Deus e tem os seus súbitos, mas nós, para entrarmos nesse reino, existem requisitos para que nós possamos entrar nesse reino. Então, nesta parábola, o rei vai casar o seu filho e ele convida, né, várias pessoas, mas estas pessoas recusam-se a ir a esta festa. Deus convida-nos também a ir a uma festa, mas para ir a esta festa tu precisas ter uma roupa especial. Deus compara os seus filhos ou a igreja a uma noiva. Uma noiva precisa de ter vestes nupciais, e se nós não tivermos estes vestes nupciais, não podemos ir à festa. E estas vestes, só Jesus nos pode dar essas vestes, porque só Ele se sacrificou na cruz, só Ele sacrificou-se para que nós possamos estar purificados, estarmos limpos. Jesus quer casar com uma igreja purificada, limpa. A mensagem que eu tenho para vocês hoje tem como título o convite. Esta parábola está em Mateus 22, e vou ler, é do versículo 1 até ao 14. Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Deus enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as cidades deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. Aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto os maus como bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem
que não vestia trajes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos amarrar-lhe os pés e as mãos nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a palavra de Deus. Temos aqui então uma parábola, a parábola das bodas de um casamento. Vamos então aqui ver vários ensinamentos que nós podemos tirar. Primeiro então, nós vemos aqui então a parte do convite. Este rei que queria fazer o casamento do seu filho, então enviou os seus servos para chamar os convidados. E nós vemos aqui no versículo 3 que eles não quiseram vir. Deus então convida a todos para uma festa, né? A festa é a comunhão com Ele, é onde as pessoas podem se alegrar, elas podem ter comunhão com Ele, fazer parte do seu reino. Mas nós vemos aqui que as pessoas não querem, as pessoas não quiseram ir a esta festa. Nós podemos ver em 1 Timóteo, não vamos ler, mas em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que Deus deseja que todos se salvem e todos conheçam a verdade. Este é o desejo de Deus. Mas nós vemos que o homem rejeita este convite. Do versículo 3 até 8, nós podemos ver a rejeição destes convidados e podemos ver várias desculpas porque eles não quiseram ir a esta festa, a esta boda. E podemos ver também o que Deus fez contra estes convidados. Podemos ver então aqui do versículo 3 ao 8: e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para o casamento. Estão a ver aqui no versículo 4, é impressionante como as pessoas não querem ir a esta festa. É um banquete. Deus nos quer dar o melhor. Este rei disse que os melhores bois e novilhos já foram abatidos. O melhor que ele tinha preparado para os convidados. Versículo 5: eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram, um para o campo, outro para os seus negócios. E os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. É impressionante também que os convidados fizeram pouco e uns também, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Há outra parábola também que fala também que, penso que seja a parábola da vinha, que o rei também, o senhor, vai chamar os convidados, vai ter com os trabalhadores, mas eles mataram e maltrataram os seus servos.
E por fim, o Senhor envia o seu filho. E aí, a pensar, eu vou enviar o meu filho, e o meu filho, eles vão, não vão fazer nada, porque é o meu filho. Mas mesmo assim, esse filho do Senhor foi morto. Esta é outra parábola. Mas nesta parábola, este rei não envia o filho, envia apenas os servos, mas eles maltratam e os matam. Então aqui nós vemos no versículo 7 que o rei ficou furioso. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as cidades deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Nós vemos aqui então a rejeição do homem. O homem rejeita o convite de Deus, o convite à salvação, o convite às bodas, o convite na entrada do reino de Deus. Há uma passagem também que está em Apocalipse 3,16, que Deus diz que nós não devemos ser mornos, nem quentes nem frios. Aí Ele vai nos vomitar da sua boca. Nós não devemos ter também um pé na igreja, um pé no mundo. Nós devemos aceitar o convite 100% de Deus, de estar na sua presença. Mas a boa notícia é que Deus é paciente. Ele espera por ti até tu aceitares o convite de Deus. Vamos então aqui para o terceiro ponto, ou o terceiro ensinamento que nós podemos tirar desta parábola. Nós nesta parábola podemos ver um momento engraçado, mas preocupante. Apareceu lá um convidado sem vestes nupciais. Está no versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia trajes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei como também este senhor entrou nesta festa sem trajes nupciais, porque era preciso ter trajes nupciais para entrar nesta festa. A igreja é comparada à noiva de Cristo. Podemos dizer também que o filho deste rei simboliza Cristo. Mas não sei como, mas este senhor estava neste casamento sem traje. E nós podemos ver também que o final deste senhor não foi agradável. Ele foi amarrado e foi lançado nas trevas exteriores, onde ia haver choro e ranger de dentes. Podemos dizer que ele foi lançado no inferno. Eu quero dizer, amigo, que se tu não tiveres vestes celestiais, não fores lavado, sacrificado em Cristo, por assim dizer, porque Cristo sacrificou por ti para te dar vestes santas. O sacrifício de Jesus fez com que nós fôssemos lavados, porque o nosso destino era mesmo a perdição. Mas se tu estiveres coberto com o sangue de Cristo, aquele sangue que Ele verteu na cruz, aí tu
pode estar no casamento. As vestes celestiais, as vestes nupciais, são as vestes que Cristo te dá. É a limpeza, é a purificação que Deus te dá. Essa é as vestes nupciais, é as vestes de Cristo. Então, sem seres limpo por Cristo, tu não podes estar em comunhão, não podes estar na festa com Deus. Nós precisamos do sacrifício de Cristo para que o nosso pecado se faça justiça. Cristo nos dá vestes nupciais. Ele é o nosso noivo. Nós podemos aceitar. Então, sem estas vestes, não podemos estar com Deus. Há uma palavra também interessante, que nós também conhecemos muito bem, que é o versículo 14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que é que significa isto? Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados, até posso dizer, todos são chamados. Deus chama a todos, Deus convida a todos para pertencerem ao seu reino e participarem na sua festa com o seu filho. Mas poucos são escolhidos, porque poucos escolhem, aceitam o sacrifício de Jesus. Poucos vestem estas vestes nupciais que nós podemos adquirir através de aceitar o sacrifício de Cristo. Então eu convido a todos que nós possamos ser os escolhidos. Como? Aceitando o convite, aceitando Cristo, aceitando o sacrifício que Cristo fez na cruz. Assim nós podemos estar na festa livremente e não vamos ser expulsos da festa. Vamos estar livres da condenação eterna. Aceita este convite. Aceita Cristo. Fique bem. Fique com Deus.